Boa noite. Boa noite para quem está ao vivo. Deus abençoe muito vocês. Deus abençoe nossa meditação, que é para Ele, que é para a glória dele. Sejam muito bem-vindos. Deus abençoe você também, agora aí, que está acompanhando essa gravação para mergulhar conosco no Evangelho. Bem, essa é a segunda meditação, a parte 2, de introdução ao livro de Lucas, ao Evangelho de Lucas. Na primeira meditação, chegamos até a cogitar, perguntar aqui, Michele falou, nós vamos entrar já em Lucas capítulo 1, na próxima, que é hoje. Então, já respondendo no início aqui, não entraremos em Lucas 1 hoje. Apesar de que nós lemos o início do capítulo 1 na primeira meditação. Mas hoje nós vamos falar sobre os excluídos, conforme anunciei na primeira meditação. E assim, é muito profundo, é muito forte o que nós vamos ler aqui hoje. E lembrando que o que nós lemos, explicamos na primeira meditação, na meditação passada, já está tudo lá, tudo que a gente leu está lá no nosso grupo, no canal do Telegram, o canal chamado Mergulhando no Evangelho. Nós temos um grupo no WhatsApp chamado Mergulhando no Evangelho, e ali a gente coloca, por exemplo, agora acabamos de colocar o link lá. Hoje mais cedo teve uma pessoa que escreveu algo interessante, que colocou lá no grupo algo muito interessante. Michele e eu comentamos. Então ali é um grupo para interagirmos, o do WhatsApp, e para darmos algum recado sobre a série. Agora, o grupo principal, onde ficam os conteúdos relacionados à série, é o canal. Na verdade, é o canal, não é um grupo. Lá no Telegram, tá bom? Então, o que eu vou ler aqui, na meditação de hoje, vai ficar lá no canal do Telegram. Se você não está... E esse é o diferencial do canal para o grupo do WhatsApp. O canal eu considero melhor por esse motivo. Esse é um dos motivos, talvez o principal. É que no grupo do WhatsApp, se eu te colocar lá agora, no grupo Mergulhando no Evangelho, se você me enviar uma mensagem dizendo, Marcelo, quero entrar tanto no grupo do WhatsApp como no canal. No grupo do WhatsApp você entra, o que eu coloquei hoje mais cedo, você não consegue acessar, né? Você perdeu. Mas no canal do Telegram você pode entrar hoje, não importa quando você está me assistindo, você vai ver todo o conteúdo que nós colocamos desde quando o canal foi criado. Isso é muito bom, tá bom? Então é isso. Basta nos enviar uma mensagem, pedir que nós vamos colocar tanto no grupo do WhatsApp como no canal do Telegram. Vamos, então, à meditação de hoje? Vamos mergulhar? Vamos seguir mergulhando? Graças a Deus. Vamos lá. Diz assim, ó. Salvação para os excluídos. Lucas enfatiza a salvação para todos que creem, especialmente com referência aos excluídos de Israel. Os pobres, olha só, se você quiser anotar aí, só essa lista dos excluídos. Os pobres, os pecadores, os samaritanos, as mulheres e os gentios. Pobres, pecadores, samaritanos, mulheres e gentios. São 5. São 5. Vamos então, na meditação de hoje, falar de cada um desses 5 grupos de excluídos. Michele, excluídos pela sociedade, excluídos pelos homens, que vê o exterior, né? Porque nós aprendemos aqui na palavra que Deus falou isso com Samuel quando foi lá escolher o sucessor de Saul. Samuel,
na hora que ele foi escolher Davi. Não atentes para a aparência, porque o Senhor, né, eu não sou como os homens. O homem vê o exterior, eu vejo o coração. O coração, as intenções, a sinceridade, o interior. Então, isso tem que ficar claro, Michele. Nós vemos, nós humanos, vemos o exterior. Deus não. Deus vê o coração. As intenções, né? O que está dentro, muitas vezes, aos nossos olhos, parece nós interpretamos de uma forma, né? Nós vemos de acordo com o que a sociedade vê, ou que as pessoas veem, né? As classes sociais e tudo mais. Aos olhos, né, humanos, terrenos da sociedade, existe um padrão, né? Do que é aprovado, né? Do que é tendência, do que é diante das pessoas algo louvável, né? Mas nem sempre as pessoas que fazem boas ações, por exemplo, Jesus cita, né, sobre isso, elas têm um coração aprovável diante de Deus, porque há quem possa estar fazendo determinadas coisas aos olhos das pessoas, sendo algo bom, porém a intenção, o que está por detrás, não é uma intenção boa. E da mesma forma, o contrário, às vezes aos nossos olhos, alguém pode estar sendo uma pessoa que está fazendo algo ruim, ou uma maldade, ou algo, enfim, e a gente julga e condena aquela pessoa como se ela fosse uma pessoa muito cruel, mas... Que não tivesse jeito, que não tivesse Exato. chance para ela. Mas dependendo, né, às vezes do conhecimento daquela pessoa, ou a atitude, por que ela foi impulsionada, né, aquilo ali. Então, só Deus sabe a intenção. Então, cabe a gente não se precipitar, né, não condenar ou salvar, né, ou predestinar alguém à eternidade ou à perdição por algo que a gente vê, porque Deus sabe, né? Então, independente de qual seja a situação ou ato que a pessoa tenha praticado, o destino da alma da pessoa, a gente não pode, não tem essa autoridade para condenar, não né? somos Ou para juízes. absolver. Nas leis terrenas existem os juízes, né? As leis, mas, né, no reino de Deus, ele é o único que pode condenar, ou pode salvar, ou pode justificar. É isso aí. Então vamos lá. Primeiro grupo, o grupo dos pobres. Vamos ler aqui. O reino de Deus traz uma grande inversão. O reino de Deus traz uma grande inversão. Jesus disse: meu reino não é desse mundo. Quem é do reino, do evangelho do reino, anda na contramão. Os valores se invertem. Os valores de Deus não são os valores dos homens. Muitas coisas a gente vai perceber que no evangelho, muitas vezes, melhor dizendo, que é diferente. Então, Deus exalta os pobres e os humildes e humilhará os ricos e os arrogantes. Nós vamos ler isso no versículo 50. Pobres e humildes, né? Não só pobre porque não tem condições financeiras, Não, né? Não é isso. Mas também no Aqui sentido de é sobre humildade, né? e orgulho, não condição econômica em si. É sobre humildade e orgulho. Tem pobre, economicamente falando, orgulhoso. Tem gente com uma boa condição econômica, com coração humilde. Ok? É bom ressaltar isso mesmo. Então, nós vamos ler isso em Lucas 1, do versículo 51 ao 55, já na próxima meditação. E também vamos ler no capítulo 16, do 19 ao 31. O Evangelho é boa nova, boas notícias, para os pobres e para os oprimidos. É só um detalhe, essa questão de pobreza. É que, normalmente, né, não é regra, mas normalmente, o pobre não tem aonde se apoiar.
não tem com que contar. E ele realmente fica sendo excluído e desprezado. Então ele tende a ser mais quebrantado, tende a pedir ajuda. Aí entra a questão da humildade, a buscar a ajuda de Deus, a abrir mais o coração. Por isso que Jesus fala lá nas bem-aventuranças que bem-aventurados são os pobres. Os pobres de De espírito, né? espírito, por causa disso. Os pobres de espírito significa aqueles que são dependentes de Deus, aqueles que dependem de Deus. Porque o problema da riqueza, ou de muitos ricos, é que eles deixam de depender de Deus e passam a depender das riquezas que possuem. E a Bíblia, o Evangelho nos ensina que o reino, a vida de um homem, não consiste nos bens que ele possui. Olha como é que uma coisa, como é que as passagens vão, quando a gente entende o contexto, como que elas se encaixam, né? A gente vai explicando aqui como é que vai encaixando e vai fazendo sentido, não é verdade? Vamos seguir aqui. Aqui, ó, essa parte agora que eu vou ler explica, reforça o que a gente falou. Pois são os que mais reconhecem sua necessidade de Deus. É isso. Os ricos não têm acesso ao reino quando confiam em suas riquezas. Olha, exatamente. Em vez de confiar em Deus. Então, o primeiro grupo são esses, os pobres, que são excluídos por muitos, mas não são excluídos por Deus. Os humildes. Segundo grupo, os pecadores. O amor de Deus pelos perdidos, aquela pessoa que está perdida, sabe? Perdida. Tá completamente no pecado, fazendo coisas aos olhos humanos terríveis, horríveis. O amor de Deus pelos perdidos é revelado de modo bastante claro no fato de Jesus se associar com pecadores e coletores de impostos. A gente vai ler, nós vamos ler várias passagens. Nós vamos mergulhar no Evangelho e a gente vai ver Jesus conversando, comendo com pecadores. E os religiosos ficam doidos, né? Como dizem aí, os religiosos piram, né? Piram. Mas vamos entender isso melhor aqui. Ele chamou os pecadores e coletores de impostos. Ele chamou Levi, um coletor de impostos desprezado, para ser seu discípulo, como grande médico. Jesus veio para curar os doentes, os pecadores, e não os saudáveis, entre aspas, os que se consideram saudáveis, né? Porque, na verdade, todos nós pecamos e todos nós carecemos da glória de Deus. Não há um justo sequer. Mas há aqueles que são pecadores que se acham justos, que se acham tão perdidos, mas já acham que não estão. Acham que não estão. E novamente, humildade. Novamente, humildade. Porque nós já falamos isso em outras meditações. Essa afirmação de Jesus, o Michele, e você que está acompanhando aí a série, ela tem ironia. Ela contém ironia. Porque ele diz, eu vim para os perdidos. Agora, aqueles que já não precisam de médico, né? Mas ele sabia que, na verdade, todos precisavam dele. Todos precisam de salvação. Mas é que tem gente que acha que não, né? Exatamente. E uma das coisas que evidenciam isso, né, é quando a gente acha que tem o direito, né, de cobrar alguma coisa de Deus porque pratica isso ou aquilo. Inclusive, hoje nós estávamos meditando sobre isso e a gente falava sobre os critérios de Deus, né, porque são diferentes dos nossos. E a graça, ela nos alcança e Deus tem os seus critérios para que ela
nos alcance, né? Agora, por mais justiça que nós possamos fazer, mesmo assim, o que Deus faz em nós, na nossa vida, é pela graça. É pela sua Porque misericórdia. nada do que nós possamos fazer ou praticar, ela consegue pagar ou retribuir aquilo que Deus fez, né? Pagou o preço no nosso lugar. Então não é pelo que nós fazemos, né? Exatamente. É pelo que Cristo fez. É pelo que ele fez, né? E lógico, nós correspondemos isso com o nosso amor, com a nossa justiça, né? Diante dele, com a nossa obediência a ele, para que nós venhamos responder a esse amor. Exato, não para sermos salvos, mas porque fomos salvos, né? Não para sermos alcançados, mas porque fomos alcançados. Não é isso? Mas a partir dessa fidelidade a ele, essa obediência, eu o agrado, porque assim ele requeriu de nós, né? Olha, eu morri na cruz, eu vos dei a salvação, agora me sigam, me obedeçam. Peguem sua cruz. Peguem sua cruz e venham após mim, né? Então, é um pedido que ele nos fez para que essa salvação se concretize na nossa vida, Isso né? Aí. Então, mais independente da justiça que possamos fazer, isso nunca será suficiente para nos justificarmos, né, diante de Deus, e sim a nossa fé em Jesus, no que ele fez. É a fé em Jesus que nos justifica. Não são nossas, não é a nossa justiça própria, é a justiça dele. Somos justificados pelo que Jesus fez na cruz, pela graça que ele manifestou, seu amor, pela obra dele na cruz. E aí nós somos, então, pela fé nisso, pela fé na graça dele, pela fé nele, pela fé no que ele fez, somos então justificados, somos perdoados, somos lavados pelo seu sangue. E lavados, perdoados, salvos, correspondemos, pegamos nossa cruz, como Michele falou, negamos a nós mesmos e seguimos ele com amor, com prazer, e obedecemos a ele. E obedecendo a ele, vivendo pela fé nele, somos abençoados mediante a essa obediência. Então, isso é graça, isso é cruz, isso é a mensagem da cruz. Isso é um resumo do evangelho. Importantíssimo entender isso. Isso tem que ficar bem claro, porque se não for assim, do jeito que a gente está explicando, de acordo com o evangelho, vai entrar aí barganha, vai entrar toma lá da cá, vai entrar meritocracia, vai entrar justiça própria, a pessoa vai achar que é pelo que ela faz. Aí, o que Jesus fez na cruz vai ficando de lado, vai sendo minimizado. E, por favor, gente, por favor, aprenda com o Evangelho, que nós não podemos minimizar, desqualificar o que Jesus fez na cruz. Porque é isso que quem tem a cabeça de Antigo Testamento, a cabeça ainda da lei e não da graça, da nova aliança, do evangelho, acaba fazendo, às vezes sem perceber, sabe? Desqualificando, minimizando, desprezando o que Jesus fez na cruz. E essa consciência é extremamente importante. Extremamente, isso é muito porque forte. Isso faz com que a gente nunca venha se orgulhar, nunca venhamos achar que somos superiores aos nossos irmãos. Perfeito. E que merecemos algo, né? Exatamente. Porque pelo que a gente faz, a gente merece mais do que o E que podemos exigir dele alguma coisa. Tudo. E que podemos dar a ele dia e hora para nos atender. E que podemos colocá-lo na parede. E Deus, ele faz, né, a justiça, o sol se nasce para os maus e para os bons, né? Então, ele é bom não só com quem faz bondade, mas ele é bom para com todos. Agora, chegará o dia do juízo, né? Aonde nós prestaremos contas. Então, cabe aí essa consciência de jamais nós acharmos que já alcançamos, né? Vamos só cumprimentar aí cada pessoa que
que está ao vivo, que nos desejou boa noite. Fala o nome delas aí. Oi, Alciane Boa Barbosa. noite, Alciane. Deus abençoe. Angélica. Parabéns para todos vocês que decidiram mergulhar no Evangelho. Parabéns, Alciane. A Angélica Angélica, Galdino, a Dona Nelly, Valdete Mendes, a Deia, Arte. Que a gente possa, que vocês possam ir até o final. Estamos na segunda meditação. Por enquanto, na introdução, Na introdução, né, ao livro de Lucas. Que já é forte. Vamos seguir aqui. Jesus elogiou uma mulher imoral por ungir os pés dele, pois ela reconheceu o padrão de Deus e por isso demonstrou grande amor. Repreendeu os fariseus e mestres da lei porque se declaravam justos, embora fossem hipócritas e não tivessem compaixão. A gente vai ler tudo isso em Lucas. Essas passagens aqui, isso aqui são passagens, são capítulos, que a gente vai chegar lá. Está tudo em Lucas. O coletor de impostos arrependido no templo recebeu perdão, enquanto o fariseu, que se considerava virtuoso, não recebeu coisa alguma. O fariseu e publicano. Essa parábola é extraordinária. E ela está em Lucas. Até mesmo Zaqueu, o chefe dos cobradores de impostos, foi perdoado quando se arrependeu e se voltou para Deus. Subiu na árvore, né? Chamou atenção ali, se arrependeu. Jesus perdoou o criminoso arrependido na cruz. Isso aqui também está em Lucas. E lhe ofereceu um lugar no paraíso. Ainda hoje estarás no paraíso comigo. São aí, várias pessoas com um passado complicadíssimo, complexo, né? Mas que recebeu perdão, a graça alcançou. As parábolas de Jesus expressam esse mesmo tema. É o caso, por exemplo, do pai que perdoou o filho desregrado quando este regressou. A parábola do filho pródigo também está em Lucas. Lucas é especial, pessoal. O Evangelho. Está escrito, né? Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes, né? Aqueles que reconhecem a sua condição. Perfeito. Ao longo de todo o Evangelho, a mensagem anunciada é: a vinda do reino traz perdão a todos que se arrependem e creem. Terceiro grupo, nós falamos do primeiro, que são os excluídos, né? Perdão, os 5 grupos formam os excluídos. O primeiro grupo, os pobres. O segundo, os pecadores. Agora o terceiro, os samaritanos. Eram excluídos e desprezados. Mas em Lucas, Jesus elogia um samaritano por sua gratidão a Deus ao ser curado de lepra. E conta uma parábola na qual um samaritano desprezado foi o único a agir com o próximo de um judeu ferido. A parábola do bom samaritano. Meu Deus, gente, você que está assistindo aí, compartilhe essa live. Compartilhe essa meditação. Chame familiares, vizinhos, amigos, colegas de trabalho, amigo de infância. Chame alguém para mergulhar no Evangelho. Vai ajudar muito. Capítulo por capítulo, a gente aqui comentando, lendo juntos. Eu estou já aqui na expectativa, porque do que a gente vai ler juntos, nós vamos ler juntos aqui. São muitas parábolas fortes que algumas só estão no livro de Lucas. Continuando aqui, a salvação que Deus oferece não depende da identidade étnica, nem de condição social, mas de um coração arrependido e de uma vida de amor a Deus e a outros. Quarto grupo, as mulheres. As mulheres. Vou pedir a Michele para ler. Como mulher, ela lê essa parte aqui, as mulheres. Na cultura do primeiro século, as mulheres eram consideradas inferiores. Mas Jesus as elevou a uma posição de dignidade no reino de Deus. O Evangelho de Lucas lhes confere proeminência especial e menciona 13 mulheres que não apareceram nos outros evangelhos. A narrativa do nascimento é relatada do ponto de vista feminino, Maria e Isabel, que foi no qual o Lucas, né, que escreveu o livro, entrevistou
a Maria. Então, é uma narração da própria. Somente Lucas menciona as mulheres que sustentaram Jesus financeiramente. Na história de Marta e Maria, esta é elogiada por aprender como discípula aos pés de Jesus. Muito Então, bacana, a gente né? Muito vai bacana. conhecer esses relatos, né? Como Jesus citou, né? Atitudes dessas mulheres aí, e no qual E valorizou eles cada uma delas, deu né? essa dignidade que, naquela época, né? Imagina, se alguns séculos atrás, há pouco tempo, né? Houve tantas situações históricas, né? Onde as mulheres tiveram que de uma certa forma, levantar uma bandeira, peraí, eu Imagina naquela preciso época, né? ser respeitada, né? Embora a gente saiba que em alguns casos extremos, mas nessa época as mulheres eram muito mais, né, desvalorizadas como hoje em dia. Então Jesus dá Mas essa não por ênfase ele, né? na vida delas. Mas não por Jesus. Não por Jesus. Nenhuma Quinto classe, grupo. né, que a gente considera como hoje, aos olhos da sociedade, né, inferior, Jesus não considerou, pelo contrário, né, ele valorizou. Quinto grupo, os gentios. Quinto e último, o grupo mais severamente excluído era constituído pelos gentios. E Lucas enfatiza, na primeira meditação, nós prometemos que falaríamos sobre os gentios nessa meditação de hoje, nessa segunda aqui. Lucas enfatiza que a salvação oferecida por Deus também se estende a eles. Jesus veio a Israel, mas seria a luz de revelação às nações, e todos verão a salvação enviada por Deus. Enquanto a genealogia descrita em Mateus enfatiza os antepassados judeus, começando com Abraão, pai dos israelitas, a genealogia apresentada em Lucas remonta a Adão, pai de toda a raça humana. No sermão em Nazaré, Jesus declarou que Deus havia demonstrado graça para com os gentios. Lucas afirma que Deus não somente ama todas as pessoas de toda parte, como também deseja que todos os perdidos sejam encontrados. A rejeição por muitos em Israel, o lado sombrio dessa inclusão dos gentios e de outros excluídos, é que a mensagem de Jesus foi rejeitada por muitos. Foi rejeitada em Israel, em Nazaré. Quando ele anunciou que Deus havia abençoado os gentios no passado, o povo se enfureceu e tentou matá-lo. Esse episódio deu início à rejeição de Jesus por seu próprio povo e anteviu a oposição judaica à igreja, relatada em Atos. Nós vamos ler, vamos meditar em Atos. Jerusalém rejeitou o seu Messias, o próprio povo dele, a cidade dele, o povo dele, o rejeitou. E por isso ficou sujeita ao juízo divino. Uma situação que tem continuidade em Atos. Para encerrar, muitos em Israel creram no Evangelho, mas um número ainda maior o rejeitou. A maioria rejeitou. A nação ficou dividida e o Evangelho foi anunciado aos gentios. Lucas enfatiza que esse fato não anulou a mensagem do Evangelho. Tal rejeição havia sido predita nas Escrituras do Antigo Testamento e era uma continuação do histórico de obstinação e endurecimento do coração do povo de Israel. Então, havia um povo, havia um local, esse povo, que era o povo dele, o local, a maioria o rejeitou, então o evangelho ele se expande a toda, palavras ditas por ele mesmo, pregai o evangelho, mais na frente, ele diz para os discípulos, a toda criatura. A toda criatura. O plano de Deus não pode parar. Jamais. Ninguém vai impedir o plano dele. Então, assim,
essa cidade aqui está me rejeitando. Ele até fala isso para os discípulos quando envia eles. Chegou numa casa, está sendo rejeitado, estão sendo orgulhosos com vocês, não estão abrindo o coração para a mensagem do Evangelho, bate o pé, sacode a poeira e vai em frente. Por quê? Porque tem outras casas, tem outros povos, tem outros lugares, e gente perdida, e gente carente, gente precisando. Então é isso. Graças a Deus. Terminamos a meditação de hoje, vamos ficando por aqui. Peço a você que curta, que compartilhe, que deixe um comentário. Deixe um comentário. Se você não assistiu a primeira meditação, assista para não acumular, e você acompanhar direitinho junto com a gente. Até então, segunda, quarta e sexta, qualquer alteração nós vamos comunicar lá no grupo do WhatsApp. No caso, se você está assistindo por esses dias, né? Porque esses vídeos vão ficar gravados e pode ser que você esteja assistindo depois de anos, não sei, após esta gravação, né? Esta meditação, tá bom? Então, qualquer alteração para quem está acompanhando aí ao vivo, a gravação bem próximo do dia que fizemos, vamos informar lá no grupo do WhatsApp e tudo que a gente leu aqui vai ser colocado lá no canal do Telegram, tá certo? Deus abençoe vocês. Alguma coisa? Até a próxima meditação. Vamos em frente, né? Nós mergulhando, começaremos nadando aí nesse evangelho maravilhoso. Na próxima, sim, vamos entrar já vamos iniciar a próxima meditação entrando no capítulo 1 Se possível, de Lucas. Prepare um caderninho, porque aí você vai anotando, vai pontuando as partes a própria Bíblia, né? mais fortes, né? Que você aprender, aí você anota para depois meditar isso, reforçar e você guardar e ficar aí com você para toda a vida, né? Para ser praticado e para ser ensinado para outras pessoas. Mergulhar, não se esqueça que mergulhar no Evangelho é isso. É meditar, guardar, praticar e compartilhar, e anunciar, fazer e pregar. Discípulos, né? Exatamente. Se tornar um discípulo para fazer outros discípulos posteriormente. É isso aí. Deus abençoe vocês, um grande abraço e até a próxima meditação. Vamos em frente.